Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero declarar que Jesus vem. Você pode dizer? Jesus vem? Eu vou falar sobre sinais da sua vinda e preparados para o arrebatamento. Na minha introdução aqui, para você poder entender um pouco, a corrente teológica que nós defendemos e cremos é que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E uma das provas é que Apocalipse 3, esse conjunto de textos aqui, desse versículo 10, 11, 9, esses versículos falam da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia tipifica a igreja do arrebatamento. E o versículo de número 10 diz uma coisa muito interessante. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui esse versículo está dando uma declaração de que a igreja não vai passar pela hora da tentação, que a grande tribulação, Deus vai enviar juízos sobre a terra. Está dizendo que o Senhor vai livrar a igreja desse momento. Então, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, em sua grande parte, eles mostram a vinda de Jesus para o arrebatamento, os sinais que precedem essa vinda, essa vinda, e como se dará o arrebatamento, e quais são as condições para você estar preparado para o arrebatamento. Você vai encontrar tudo isso no capítulo 24 e no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Eu escolhi alguns sinais, não todos, que predizem a volta de Cristo. Então, eu vou mostrar para você alguns sinais da volta de Cristo. Depois eu vou te mostrar como é que você pode estar preparado para o arrebatamento, que nesse próprio sermão Jesus vai mostrar e vai ensinar. Então, vamos lá. Sinais de que Jesus vai voltar. Aqui são os sinais. Capítulo 24, versículo 7, diz que os sinais, o que antecede a volta de Cristo, nós vamos ter guerras, terremotos e pestes. Os especialistas e estudiosos mostram que os últimos 50 anos na Terra tivemos mais terremotos do que a soma de todos os outros tempos do planeta Terra. Não é preciso falar sobre pestes, né? Um dia desse mesmo, há 2 semanas atrás, eu estava vindo para a igreja, comecei a sentir meu corpo o dia inteiro todo, parecia que eu tinha tomado uma coça, e quando eu saí de casa, eu comecei a ter uma taquicardia, uma coisa que eu falei, o que está acontecendo? Meu batimento cardíaco foi a 125, e aí no meio do caminho, que eu estava vindo para a igreja, eu fui para o hospital, minha pressão estava 18/12, e aí o médico disse assim para mim, pastor, isso é uma virose que está dando na área da zona oeste do Rio, nós não temos como combater a virose, eu só tenho como dar o paliativo para o que a virose está produzindo, a dor, só para isso, mas não tem remédio, ela vai durar entre 3 a 7 dias, a minha durou 5. Então o que tem? Olha, bactérias, sabe, que ninguém descobre qual é o remédio para matar.
Então nós estamos vendo, isso é um sinal de que Jesus vem. Isso é um sinal de que Jesus vem, são sinais. Um outro sinal está no capítulo 24, versículo 9. Perseguição, ódio e morte ao povo de Deus. Você pode dizer na universidade, na escola, a crença mais louca e esdrúxula que você tiver. Diz lá que você é crente em Jesus. Diz lá que você é membro da igreja que o pastor Silas Malafaia é pastor. Vai lá dizer, para ver o que é que te acontece. Acho que você já sabe. O que é isso? Perseguição, ódio, caluniam, difamam. Irmãos, eu tenho no meu Twitter, no Facebook, no Instagram, mas são vários. Eu te odeio, quero que você morra. Não, nem 2, nem 10, nem 50 não. Odeia o povo de Deus, odeia você que oferta, odeia você que dizima, odeia você que vem à igreja, odeia você que crê na palavra de Deus, ódio. E outra, nós não estamos vivendo uma islamofobia não, conversa fiada, é uma cristofobia. Em 2017, mais de 100 mil cristãos foram assassinados no mundo, e a imprensa esconde essa barbárie e essa vergonha. O que é isso, minha gente? Sinais da volta de Cristo. Sinais da volta de Cristo. Um outro sinal, que está no capítulo 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esfriamento da fé. Agora a palavra aqui, por se multiplicar não o pecado, é por se multiplicar a iniquidade. É aquela pessoa, qual é a diferença de pecado e iniquidade? Pecado é o que eu cometo, você comete, fala uma coisa indevida, tem uma atitude errada, isso é pecado. Iniquidade é aquele que vive na prática, voluntariamente, persistentemente, conscientemente, na prática do pecado, e sabe que é pecado, e sabe que é errado, e menospreza a lei de Deus. Isso é iniquidade. Lá, aquilo que está lá em Mateus 7:23, não diz, olha, eu nunca vos conheci, apartai de mim vós que praticais o pecado. Não, a iniquidade é uma prática de sã consciência, voluntária, persistente, de pecado e conhecendo a lei de Deus. Esse é um sinal. Gente dentro da igreja, muitas vezes, na maior cara de pau, dando trambique nos outros, sabe que está dando trambique. Gente, na maior cara de pau, está dentro da igreja, mas está com o namorado indo para motel. Gente, na maior cara de pau, está dentro da igreja e tem amante. Está aqui, chora, fala língua estranha. Se alegra quando tem um hino bacana, mas vive na prática da iniquidade. É sinal de que Jesus vem. Jesus vem. Um outro sinal, eu disse que não vou falar todos, está em Mateus capítulo 24, versículo 36. Como nos dias de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento, assim se dará a volta do Filho do Homem. Aí nós temos que ir lá em Gênesis capítulo 6, do versículo 11 ao 13, para entender os dias de Noé. Diz a Bíblia, Deus falando com Noé, que a terra estava cheia da violência e estava corrompida. Não está falando de corrupção de dinheiro, a terra corrompida. Sabe o que é corromper? Apodrecer por dentro. Apodrecer caráter, crenças e valores, viver uma devassidão ampla, geral, irrestrita, moral. E aí Jesus, violência, a terra está corrompida, seus valores morais, seu caráter do ser humano, e Jesus usa uma outra palavra, casavam-se e davam-se em casamento, isso é, viver exclusivamente na prática dos desejos da natureza humana. Precisa falar de violência? Ah, pastor, mas aqui é o Brasil. Meu irmão, um dia desse, um dos países com menor índice de violência no mundo, chamado Noruega, primeira Noruega, um louco fuzilou vários jovens. Vocês se lembram? Isso foi ano passado. Agora, a Finlândia, um outro país com um dos menores índices de violência, um louco entrou dentro de uma mesquita e anda com a câmera ao
ao vivo pelo Facebook, matou, chocante, repugnante, várias pessoas que estavam naquela mesquita. Lugares de extrema paz, agora no Brasil, uma cidade aí do interior de São Paulo, 11 bandidos foram fuzilados, foi um auê. Não, bandido foi fuzilado, roubo de banco, estourar caixa de banco, 11 foram fuzilados, uma cidade pacata. Também, na grande São Paulo, uma outra cidade, a garotada fuzilada. O que é isso? Sinal de que Jesus vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Um outro sinal da vinda de Cristo, o quinto, 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias haveriam tempos difíceis, outras versões trabalhosos, homens amantes de si mesmos, sem afeto natural, detratores, mentirosos, obstinados, blasfemos. O que a Bíblia fala de sem afeto natural? O ser humano é tratado como coisa, se mata a gente como se mata mosquito. Se faz apologia do aborto como se fosse uma coisa tranquila, como se não fosse um assassinato de um pequeno ser humano. Dias difíceis, difícil manter casamento, difícil criar filho. Difícil. Sinal de que Jesus vem. Sexto lugar, sexto sinal, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nos últimos dias o Espírito expressamente diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Apostasia é negar a fé, e tem duas coisas: espíritos enganadores. Lembra lá de 2 Coríntios 11, 14, que até Satanás se transfigura em anjo de luz? Profecias, visões, revelações, curas, parecidíssimo com o reino de Deus, mas é capeta puro. Espíritos enganadores, aí a coisa fica mais profunda. Doutrinas de demônio, estamos falando de teologia, conhecimento e ensino, deturpar a verdade do evangelho. Meu irmão, tem igreja por aí? Eu vou ficar quieto? Tem igreja por aí, meu irmão, que pastor é só pregação de autoajuda, é só pregação de conquista. O cara está adulterando, tem amante, o cara está tendo relação sexual, ninguém quer saber de nada, sabe? Ninguém quer saber, vem aqui, dá dízimo, dá oferta, canta, louva, pinta a igreja toda de preto, luz para lá e para cá, não tem nada contra, tá certo? Mas não tem compromisso com nada. Não tem compromisso com o evangelho, vem aqui, presta culto, dá dízimo, dá oferta, e depois a semana toda a vida esculhambada, e estão ensinando uma graça leviana, e não graça de Deus. Pode fazer o que quiser, não quero saber o que você está fazendo, se você está adulterando, está se prostituindo, está roubando, está dando golpe, que vida devassa é a tua. O importante é você estar aqui, você louva, você adora, você canta, você chora. Isso é doutrina de demônio. E também negando a divindade de Cristo e a existência do Espírito Santo. E também eu tive uma aí, olha gente, cabeção da teologia, 2 caras do Brasil, cabeção da teologia. Não, nós temos que entender que o casamento gay é um direito civil. 2 cabeção do Brasil em teologia. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, falei, Espírito Santo, que conversa é essa? Porque eu vou falar com Deus, né? Eu falei, Espírito Santo, me dá uma palavrinha aqui para me responder esses caras de influência. Aí o Espírito Santo disse, meu servo, bebê da número 1 a 51 é direito civil. Acima de 18 anos ter relações sexuais é direito civil. Fumar é direito civil. Só que no meu reino é pecado. olha a pregação sutil. Olha a sutileza.
Da doutrina de demônio. Não, gente, temos que entender, é verdade, é um direito civil, é um direito. Eu não estou falando de direito civil, eu estou falando de pecado. É uma relação pecaminosa. É direito civil, os caras vieram. Eu larguei um vídeo, mas larguei em cima, com força. Isso tem uns 2 anos. Larguei, como é que é, meus amigos? Vocês só esqueceram de uma coisa: esse direito civil, aqui no reino, chama-se pecado. E o que Jesus faz é libertar desse pecado e de outros. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Os sinais estão aí. E o último sinal, o 7º, Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonho. Você tem que entender, porque o pentecostal entende como o último derramado do Espírito Santo é fogo, é poder. Momentinho, existem 3 áreas principais da maior atuação do Espírito Santo. É isso que o texto está falando. O derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. As 3 áreas de maior profusão da ação do Espírito Santo. Número 1, salvação. João 16:8 diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, nessa última hora haverá salvação em grande escala. Pode se preparar, tua família vai vir toda para a igreja. É o derramado Espírito do último tempo. A segunda área onde o Espírito Santo tem maior profusão de ação é Atos 1:8. E recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Sabe o que significa? Um derramamento do Espírito Santo para crentes cheios do Espírito Santo não terem medo de professor esquerdopata, não ter medo de zombaria, não ter medo de pressão, mas cheios do poder de Deus, vão proclamar as verdades do Evangelho e ter uma vida abundante para vencer o pecado. Ei, Jesus vem e estamos presenciando esse último momento, um derramado do Espírito Santo. E a terceira área de maior profusão e ação do Espírito Santo é na área do sobrenatural. De 1 Coríntios 12:7, dos dons espirituais, vão ser distribuídos dons como nunca. Não vai precisar chamar o pastor, não vai precisar chamar aquela irmã que tem uma vida consagrada. Você vai orar e o câncer vai sair. Você vai orar e paralítico vai andar. Você vai orar e cego vai ver. O sobrenatural de Deus. Ei, Jesus vem. Já estamos participando do último grande avivamento que vem antes do arrebatamento. Prepara-te, ó igreja, porque Jesus vem. No próprio sermão do capítulo 24 e 25 de Mateus, que fala sobre a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja, nesse próprio sermão vai nos dizer como é que nós podemos estar preparados para o arrebatamento, através de 3 parábolas, 3 parábolas e uma palavra em destaque. Então vamos analisar as parábolas, porque elas é que me dizem como é que eu posso estar preparado para o arrebatamento. Quem aqui quer ser arrebatado? Então, vamos lá. A primeira parábola é a parábola dos 2 servos, de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 45. Síntese: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor colocou para administrar a sua casa? Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor voltar e o achar assim, o colocará sobre todos os seus bens. Então, vamos analisar o que está dizendo. Está falando, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Tem 3 coisas aqui. Número 1, servo. Quem vai ser arrebatado? É aquele que Deus é teu dono. É aquele que se submete à vontade de Deus. Servo. Não faz a sua vontade, mas a vontade dele. Servo fiel. Aquele que cumpre aquilo a que se obriga e não importa o preço que tenha que pagar.
Não importa o preço que eu tenha que pagar para defender a minha fé e para servir a Deus. Terceiro, prudente. Aquela pessoa que evita dano ou erro. Evita confusão na igreja, dissensão, divisão. Fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Prudente. Aqui tem 3 características de quem vai ser arrebatado. Agora eu vou pular uma parábola para deixá-la para a última, e vamos à parábola dos talentos. Do capítulo 25 de Mateus, do versículo 14 ao 30. A parábola dos talentos. Os talentos é a capacidade de usar as suas habilidades. É isso que a parábola está mostrando. A capacidade de usar as suas habilidades. Agora, a parábola é dividida em servo fiel e infiel. E também ela diz servo bom e fiel, produtivo. Então, é produtivo aquele que tem a capacidade, não é? De usar suas habilidades. E a parábola é dividida em servo fiel e infiel. O que é o servo infiel? Aquele que enterrou o talento. Ele é marcado pelo medo de errar. E pelo medo de errar, ele não tenta acertar. E o resultado, sabe qual é? É que se você não usa aquilo que Deus te capacitou para a sua obra, Ele tira de você. Agora, sobre os servos, são 2, os servos fiéis, eles entram na parábola como servos. Mas tem uma palavra, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eles entram como servos e terminam como governantes. Por quê? Porque lá em Apocalipse capítulo 8 diz que o Senhor vai nos fazer sermos reis e sacerdotes. Indica que no céu vai ter função. Então, o servo fiel, ele entra como servo e termina como governante. Isso é para mim e para você. Aqui você é servo, mas quando a trombeta soar e você for arrebatado, você vai para um outro nível. Você vai ser governante. Não é mais servo. Então, nós encontramos aqui o servo produtivo. Está repetindo a palavra servo. Está repetindo ser fiel. Repete na parábola, então é um destaque nessa segunda parábola de quem vai estar preparado para arrebatamento, repetindo 2 vezes a mesma coisa. É para a gente ter um alerta sobre que tipo de vida cristã nós estamos vivendo. Agora eu vou para a última parábola de Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, que me mostra quem é que vai estar preparado para o arrebatamento, a parábola das 10 virgens. Preste atenção e aguce o seu ouvido. 10 virgens, está indicando a igreja. As 10 saem ao encontro do noivo. As 10 têm lâmpadas acesas. As 10 têm azeite na botija. As 10 é que preparam as suas próprias lâmpadas. E aqui começa o ensino. Quem tem que cuidar da sua vida espiritual é você. Só que 5 são prudentes, têm azeite até o encontro com o noivo. E 5 são loucas, têm azeite por pouco tempo. E aí, vem uma coisa que, como diz alguns evangelistas e pregadores, é forte. Ela é forte. Então eu estou repetindo eles, é forte. 5 delas percebem que a lâmpada está se apagando. Não vem para cá com conversa fiada. Você percebe a decadência da sua vida espiritual. Não sei, não estou vendo aonde. Elas percebem que as lâmpadas estão se apagando. Como é que está a sua vida espiritual, meu irmão? Como é que está seu relacionamento com Deus? Como é que está você?
Depois de algum tempo de vida cristã, você é melhor ou pior? Ou está estacionado? É você que tem que perceber. E aí eu também aprendo nessa parábola que cada uma tem azeite para si. Porque quando as lâmpadas vão se apagando dessas virgens loucas, elas vão pedir às virgens que têm azeite de reserva: dá-nos um pouco do seu azeite. Qual é a resposta? Não. Vá comprar quem vende, porque pode faltar para mim e para você. Aí tem um outro princípio que está no texto. A graça de Deus não é transferida de um ser humano para outro. Cada um viva da sua própria fé. E o azeite na lamparina significa a vida cheia do Espírito Santo. É eu e você que decidimos ser cheios ou não do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito. Eu é que me encho. Não é um ato soberano. Deus olhou para você e disse: gostei de você, vou te derramar o Espírito Santo. E achei você bacana, vou derramar o Espírito Santo. E rapaz, você é legal, vou derramar. Não. Enchei-vos. Eu é que decido se quero ser cheio ou não do Espírito Santo, meu irmão. Agora aprenda isso aqui num exemplo muito chulo, bem pequenininho para você entender. Camarada compra o carro de passeio mais caro do mundo, que é o Rolls Royce. Ele vai buscar na agência. Carro fenomenal. Primeira revisão, 5 anos. Todo cheio de tecnologia, conforto. Não escuta nem o barulho do motor. Fantástico, fantástico. Madeira vinda lá não sei de onde, que se coloca no carro. Coisa finíssima. O carro é lindo, o carro é maravilhoso, o carro é fenomenal, motor fantástico, 520 cavalos, uma potência, é um carro extraordinário, incomparável no mundo. Aí o cara vai buscar o carro, ar-condicionado perfeito. O cara chega perto do carro, ele abre a porta, ele reconhece no programa quem é o dono do carro. O negócio é fenomenal. E aí o cara chega no carro, aperta um botãozinho, entrega para ele toda a documentação, a chave, ele entra no carro para sair. Na revenda, 0 quilômetro, lindíssimo, maravilhoso, fenomenal. Aí aquele barulho, ou de carro velho, ou de carro sem gasolina. Como é que pode um Rolls Royce? Tem alguma coisa errada. Como é que pode? O pessoal técnico fica apavorado. Como é que pode? Esse carro foi feito para não falhar. Aí o cara olha, tem mais experiência no painel, e falou: me perdão, senhor, esqueceram de botar gasolina. Então aprenda aqui um princípio. O Espírito Santo é o combustível da vida cristã. Pode ter igreja bonita, pode ter igreja com ar-condicionado central, com telas de LED de alta definição. Pode ter cadeira confortável. Pode ter mensagem bonita e polida. Você pode morar numa casa bacana e você hoje está vivendo o melhor momento da sua vida. O Espírito Santo é o combustível da vida cristã. Você não vai andar, você não vai vencer, você não vai prosseguir, você não vai ser arrebatado se você não for cheio do Espírito Santo. Oh Jesus, oh Senhor, tem misericórdia de nós. Oh querido, a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja cheia do Espírito Santo. Jesus vem. E dentro desse texto, para mostrar quem é que vai estar preparado para a vinda de Cristo, 3 vezes é dito. No capítulo 24, versículo 12 e 13, no capítulo 25, versículo 13. Desculpa, no capítulo 24, versículo 42 e 43, e no capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Estais, pois, vós apercebidos, porque o vosso Senhor virá uma hora que não penseis. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o vosso Senhor há de vir. Vigiai, alerta contínuo e permanente, completamente alertado. Você não pode ficar, desculpa a expressão, igual um Zé bobão alienado, como se nada tivesse acontecendo e como se Cristo não viesse. Você tem que viver hoje como se Cristo voltasse agora, mesmo que ele tenha que voltar daqui a 10 anos. Alerta,
esperto, atento, porque a qualquer hora a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. Vigia, meu filho, toma conta da tua vida, perceba teu cristianismo, perceba que vida cristã você está vivendo, perceba se estão armando um laço do diabo para arrancar você da fé, perceba, fique atento, fique vigilante, porque a qualquer hora a igreja vai ser arrebatada. Diga aí para quem está na sua direita e à sua esquerda: Jesus vem. Fale aí: Jesus vem. A conclusão da minha palavra: primeiro, as 3 parábolas nos ensinam a amar a vinda de Cristo, a sermos fiéis, trabalharmos permanentemente, firmemente, sermos produtivos e estarmos vigilantes. É isso que essas parábolas estão nos ensinando para nossa atitude, se é que queremos ser arrebatados. Se você quer ser arrebatado e você acredita nisso, guarde no seu coração esses textos que eu vou te citar. Guarde no teu coração. Guarde no seu coração esses textos que eu vou te citar. O primeiro, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Querida igreja de Jesus, aqui nessa terra sempre vai faltar alguma coisa para mim e para você. Aqui nessa terra ninguém vai ser completo de nada. Se toda a expectativa da tua fé e da tua crença está em coisas da terra, a sua fé está falida. E o apóstolo Paulo diz que nós somos piores do que os pecadores, que não têm a esperança que temos. Se você serve a Deus por tudo que Ele vai fazer aqui nessa terra, meu irmão, aqui vai faltar muita coisa, mas há uma viva esperança que um dia Ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter problema, não vai ter adversário. Você vai estar no estado perfeito de santidade, num lugar de delícias e maravilhas, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Essa é a nossa esperança, porque Jesus vem para dar um sentido total de completude ao ser humano. Segundo o apóstolo Paulo, também vai dizer uma coisa muito interessante para você e eu, para nós guardarmos, que está em Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, pode ter certeza, o que tem sido preparado para mim e para você. Aqui tem luta, tem sim. Aqui tem dificuldade, tem sim. Aqui tem capeta, é verdade. Aqui tem gente má, é verdade. Aqui você enfrenta a guerra da tua natureza com a vontade de Deus, é verdade. Mas as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus vem. Guarde esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados juntamente com eles. Olha o que a Bíblia está falando através de Paulo: o rapto da igreja. Um momento, unidade indivisível do tempo. Não tem equipamento para demonstrar, para medir o que é o momento. O momento é uma unidade indivisível do tempo.
a igreja vai ser raptada. Mais rápido do que isso, muitas vezes. Desapareceu todo mundo. Então agora eu vou conjecturar. Você lembra em Daniel capítulo 10 que o Senhor mandou um anjo para trazer a resposta a Daniel, e que Satanás, que é o príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2, se colocou no meio do caminho e impediu um anjo de chegar até Daniel para trazer a resposta? Ele teve que voltar para o trono de Deus, e Deus teve que enviar Miguel para abrir passagem para poder chegar à resposta. Eu estou falando de Bíblia. O rapto da igreja vai pegar todo o reino de Satanás de surpresa. Sabe o que vai acontecer? Eu e você sabemos, porque a Bíblia diz que Satanás, o diabo, ele anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Existem vários demônios para observar cada habitante do planeta Terra. E demônios de uma classe especial que são chamados de príncipes das trevas, plural. São demônios que trabalham na antítese, luz e trevas. Eles só trabalham contra o povo de Deus e a igreja. Esses demônios de uma casta diferenciada é só para perturbar a igreja de Jesus, eu e você. Então, existem milhares de demônios para cada crente. Não é para ninguém ficar assustado, mas isso é uma verdade. Agora, sabe o que vai acontecer? Que é sensacional. Não fique assustado, porque é o maior que está conosco. Fica tranquilo. Mas o sensacional disso é o seguinte: parece que eu estou vendo. Quando houver o rapto da igreja, eu acho que vai ter uma corrida de capeta para o trono do diabo, que nunca houve. Vai chegar demônio de tudo que é lugar. Ô Lúcifer, aquele crente que eu perturbava lá na ADVEC não está mais. Ei, também, o outro não está. Ei, o outro não está. Ei, vai chegar demônio da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, da Ásia, da África. Cadê aquele povo? Cadê aquele povo? É a igreja! É a igreja que foi arrebatada! Oh, Maranata, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Olha o texto que eu li, de Apocalipse, capítulo 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu irmão, povo de Deus, igreja do Deus vivo, não permita que ninguém roube a tua fé. Não permita que ninguém arranque aquilo que Deus tem prometido para a tua vida, que é um estado de glória. Não permita. Eis que cedo vem, a qualquer hora a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. Agora presta atenção a esse texto e uma explicação que eu vou te dar. Um texto conhecido de João, capítulo 14, os 3 primeiros versículos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que leve vocês para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora, olha que coisa linda que está em João 20, versículo 7. Preste atenção. Quando os discípulos foram ao túmulo de Jesus, nada na Bíblia é à toa. O texto diz que no túmulo haviam lençóis enrolados. E em algumas Bíblias, que é fidedigna original, o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. Presta atenção que isso quer dizer. O lenço estava dobrado e os lençóis enrolados. Naquela época, na tradição daquela época, os servos preparavam a mesa para o Senhor. Quando o Senhor chegava na mesa para se servir, o servo ficava olhando. Se o Senhor pegasse o lenço, limpasse a boca, a mão, a barba, enrolasse e jogasse fora, jogasse em cima da mesa e se levantasse, aquele era um sinal
que a refeição tinha terminado, que o servo podia ir à mesa e recolher. Mas se o senhor de uma casa, ao se levantar no meio da refeição, deixasse o lenço dobrado, ele estava dizendo para o servo que não era para tocar na mesa, porque ele ia voltar para a refeição. O que Jesus quer demonstrar com isso? O que Jesus quer demonstrar ao deixar o lenço dobrado no túmulo? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Está no capítulo 20 de João, versículo 7. O lenço estava dobrado. Jesus estava dizendo: eu vou voltar. Eu vou voltar, 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 eu vou voltar. Irmãos, eu termino a minha palavra, aquilo que você encontra no capítulo 2 e 3, por 7 vezes no livro de Apocalipse, quando ele envia as cartas às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus vem. Jesus vem. Oh, Jesus vem. Oh, a qualquer hora a trombeta vai soar, meu irmão. Você é peregrino e forasteiro. Você está de passagem aqui nessa terra. Olha, não ponha o teu coração em nada daqui. Use, mas não ponha o coração. Use, mas não ponha o coração. Use uma roupa bacana, não é pecado, não tem nenhum problema. Use um bom carro, não é problema, não é pecado. Tenha uma boa casa, use. Faça um bom passeio, use. Mas não ponha teu coração, porque nada disso te pertence. Use o dinheiro, coisa muito boa, é uma ferramenta, mas não ponha teu coração, porque você está de passagem. Ei, estamos de passagem, somos peregrinos e forasteiros, estamos a caminho das mansões celestiais, onde não vai haver dor, onde não vai haver lágrima, onde não vai haver problema. Ei, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode repetir depois de mim? Maranata, Maranata, mais uma vez, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.